É um pouco surreal a experiência de ver hoje em dia um dos filmes mais importantes já feitos aqui no Brasil. Rio 40 Graus, de 1955 e dirigido por Nelson Pereira dos Santos. Assistir a esse clássico é uma viagem no tempo, e não só porque você vê um Rio de Janeiro que mudou muito de lá pra cá. É principalmente porque você percebe como o nosso cinema mudou nesse tempo, em especial quando o assunto é a representação da favela. Quantas vezes você não ouviu haters de cinema nacional dizerem que o Brasil só sabe fazer filme de crime na favela? Se muitos têm essa impressão, é porque desde que estreou Cidade de Deus, de fato criou-se uma fase em que o cinema brasileiro parecia enxergar os morros somente pelo seu lado brutal, com comunidades em guerra, crianças perdendo a inocência e adultos comandando o tráfico sem piedade. E por mais que seja válido falar dessa realidade e por mais que eu goste de algumas dessas produções, é inegável que essa espetacularização só ajudou a pintar ainda mais as favelas na consciência pública como um lugar que se resume somente à violência e crime. Então é surpreendente quando você volta para um filme brasileiro dos anos 50 e vê uma representação da favela que é o oposto disso tudo. Se Rio 40 Graus parece uma joia rara, é em parte por ser um longa que trouxe quase 70 anos atrás uma perspectiva que me parece muito humana sobre a favela e sobre as pessoas que ali vivem. Mas o que levou a isso? O que mudou no Brasil e no cinema brasileiro para que Rio 40 Graus ainda pareça tão único e à frente do seu tempo? E o que faz esse título ser um dos filmes mais revolucionários da nossa filmografia? A gente vai explorar isso tudo hoje, mas para isso vale lembrar que eu preciso dar spoilers de Rio 40 Graus. Beleza? Continuar aqui? Então vamos lá explorar essa grande obra-prima nacional e entender por que ela é tão valiosa até hoje. O enredo de Rio 40 Graus se passa todo em um dia de domingo no Rio de Janeiro, e o filme nos leva para conhecer as vidas de dezenas de personagens diferentes, indo de 5 garotos do fictício Morro do Cabuçu, passando por membros de uma escola de samba, por um casal jovem que aguarda o nascimento de um bebê, por um jogador de futebol profissional e indo até uma família abastada com conexões políticas. Assim a gente vê como cada núcleo tem o seu próprio drama a ser resolvido e como uma história se costura na outra. Assim, Nelson Pereira dos Santos pinta um Rio de Janeiro populado por pessoas diversas que circulam por suas vistas mais marcantes, do morro à beira-mar. Pode parecer uma abordagem familiar para o público de hoje em dia, mas para a época, Rio 40 Graus foi muito diferente. Em especial pelo retrato que ele faz da realidade carioca. Antes desse filme, o tradicional no nosso cinema era representar o Rio de Janeiro pela lente do deslumbramento, representando a cidade como esse lugar maravilhoso e divertido, a terra do carnaval, do mar, das paixões. Sendo assim, não sobrava tanto espaço para uma representação das mazelas sociais da capital. Isso não era lá do interesse dos estúdios que queriam entreter o público. Sim, você tinha o raro caso de filmes sobre a favela, como Favela dos Meus Amores, de Humberto Mauro. Infelizmente, esse é um filme perdido, que não conseguiu ser preservado. Mas, com base em relatos da época em que o filme foi lançado, pesquisadores apontam que o longa fazia uma representação meio romantizada da favela, que se distanciava da realidade, e ainda trazia estereótipos ofensivos sobre as comunidades dos morros. Ou seja, durante muito tempo, a favela real não tinha espaço no nosso cinema. Mas eis que nos anos 50 chega um jovem cineasta chamado Nelson Pereira dos Santos ao Rio de Janeiro e filma Rio 40 Graus, com uma abordagem totalmente diferente. Em especial porque ele se inspirou nos filmes do neorrealismo italiano. Essas produções retrataram os problemas sociais de quem estava sofrendo na Europa após Segunda Guerra Mundial, levando as câmeras às ruas e escalando atores não profissionais para trazer um senso de autenticidade ainda maior para essas histórias. Era uma forma de usar o cinema para além do entretenimento escapista, fazendo as telonas denunciarem problemas concretos que outras produções queriam esconder. E como seria isso no Brasil? Era essa a pergunta na mente de Nelson Pereira dos Santos, e por isso ele quis representar o Rio de Janeiro não só como um lugar paradisíaco e turístico, mas também como o lar de comunidades marginalizadas, de pessoas que sofrem com pobreza, com racismo e com a exclusão social. Tudo isso com um olhar quase de documentário, já que o diretor faz questão de filmar no morro de verdade, com os habitantes reais de lá e trazendo diálogos com as gírias e as expressões comuns do dia a dia dessa população. Assim, a gente conhece uma mãe solo que está doente e não tem dinheiro para comprar os seus remédios. Ou então 5 garotos que precisam trabalhar vendendo amendoins num domingo, que lhes trará episódios de racismo, de exploração e de perseguição.
ou ainda moradores da favela que são ameaçados de terem a luz cortada. O olhar de Nelson Pereira dos Santos não quis maquiar essa realidade do Rio de Janeiro, e isso por si só já bastou para fazer com que Rio 40 Graus se destacasse na época. O que acabou trazendo problemas pro filme também. Porque o então comandante da polícia, Menezes Cortes, ficou ofendidíssimo com Rio 40 Graus, dizendo que o longa era subversivo, só porque o longa retratava de forma crítica a realidade brasileira, denunciando mazelas e ridicularizando a elite política. Por isso, a polícia deteve o filme e impediu que ele fosse lançado nos cinemas. Mas essa censura causou uma comoção enorme entre intelectuais de renome que tinham visto o filme também. Nomes que incluíam Carlos Drummond de Andrade e Jorge Amado, que fizeram declarações públicas denunciando a censura a Rio 40 Graus e exigindo que o longa fosse liberado. O que acabou acontecendo no ano seguinte, em 1956, quando a polícia voltou atrás e permitiu que o longa estreasse no circuito nacional. E Rio 40 Graus se tornou um sucesso, a ponto de permitir que Nelson dirigisse um segundo filme sobre a capital chamado Rio Zona Norte, estrelado por Grande Otelo. Mas o sucesso de Rio 40 Graus teve outra grande consequência para a época: a forma como o longa inspirou uma nova geração de cineastas, incluindo Glauber Rocha. Esses artistas ficaram admirados com a proposta inovadora de Rio 40 Graus. Tanto que anos depois, quando o Glauber ajudou a fundar o Cinema Novo, ele e os seus colegas faziam questão de apontar Rio 40 Graus como uma das maiores inspirações do movimento, justamente por ter demonstrado como o cinema brasileiro poderia representar a realidade dos menos favorecidos do nosso país. Então, se o Cinema Novo depois mudou a cara da nossa filmografia, retratando a realidade social de diversas partes do Brasil, foi muito graças ao trabalho de Nelson. Traz o dinheiro do remédio, meu. Quanto, mãe? Uns 80. E quando pulamos algumas décadas para frente e chegamos nos anos 2000, vemos o legado de Rio 40 Graus tomar outra dimensão quando começa a fase do cinema brasileiro que volta a olhar mais para a favela. Em especial com Cidade de Deus, dirigido por Katia Lund e Fernando Meirelles. Esse sucesso estrondoso incentivou ainda mais produções dos anos seguintes a contarem histórias sobre a favela, a ponto de lá fora se popularizar o termo Favela Movies para descrever isso como um subgênero do nosso cinema. Mas é como aponta o canal Cinédito em um ótimo vídeo dele sobre os Favela Movies. Com o passar do tempo, essas produções foram sendo vistas cada vez mais com olhares mais críticos. Como o vídeo dele aponta, você tem a pesquisadora Ivana Bentes trazendo um olhar incisivo sobre Cidade de Deus e cunhando o termo cosmética da fome para descrever a estética videoclipe/publicitária que é usada para representar a favela. Você tem também um documentário como Cidade de Deus 10 anos depois, que entrevista vários dos atores da favela que tinham atuado naquele longa e agora refletem de forma mais crítica sobre a experiência que tiveram e sobre o legado do filme. E quanto mais Favela Movies saíam, mais foi se percebendo a tendência dessas produções em trazer uma visão estereotipada e limitada sobre a realidade do morro, reforçando uma narrativa mais sensacionalista que pinta a favela somente como um lugar brutal e de crime, onde todos vivem uma vida de tráfico e de violência. Em grande parte isso acontece também porque a maioria dessas produções eram dirigidas por pessoas que não eram da favela, trazendo um olhar externo a essa realidade. Com toda essa revisão crítica dos filmes de favela, você começa a ver alguns movimentos de reação. Um exemplo é o longa 5 vezes Favela, agora por nós mesmos, que revisita o clássico do cinema novo, 5 vezes Favela. Um filme de antologia composto por 5 histórias separadas, cada uma dirigida por um cineasta diferente, sendo que nenhum deles era da favela. Então, o novo filme retomou essa proposta, mas agora trazendo histórias dirigidas somente por pessoas da favela, num esforço maior para amplificar vozes que não tinham vez nas maiores produções sobre seus próprios lares. Fora isso, também começamos a ver outras produções trazendo mais comédia, mais romance, mais drama, para representar a vida dessas comunidades para além do crime e da violência, mostrando também toda a cultura que se cria ali, como essas pessoas se divertem, como nem tudo se resume a sofrimento e miséria. E quando você vê todos esses esforços e depois revisita Rio 40 Graus, fica ainda mais forte a impressão de que esse filme estava à frente do seu tempo. Justamente porque a representação que ele faz da favela não é pautada exclusivamente pelo crime e pela violência. Em primeiro lugar, porque esses eram de fato outros tempos. Nos anos 50, as favelas do Rio ainda não tinham sido tomadas pelo narcotráfico. Isso começaria a acontecer somente décadas depois, lá para os anos 70. Então, se não vemos tráfico de drogas em Rio 40 Graus, é também porque essa não era a realidade que o diretor via na época.
Mas ele ainda poderia ter optado por falar de outros crimes. Ele poderia ter representado os garotos, sei lá, roubando alguma coisa, mas em vez disso são apenas meninos tentando ganhar dinheiro honestamente vendendo amendoim. Ele poderia ter mostrado assaltos, poderia ter envolto a vida dessas pessoas em desonestidade, poderia ter retratado o roubo como a única saída para muitas dessas pessoas. Basta lembrar como alguns anos depois veio 5 vezes Favela, com segmentos que traziam tramas sobre assalto e roubo. Mas não foi esse o caminho que o Nelson quis seguir. Aqui, quando vemos violência cometida por alguém da favela, é basicamente aquela cometida por um personagem só. O Miro, um homem ciumento e agressivo que espera qualquer desculpa para cair numa briga, seja na feira ou no estádio de futebol. Mas ele é o único que age assim. Os demais personagens da favela são pessoas pacíficas que só querem viver suas vidas tranquilamente, fazendo com que a violência do Miro pareça uma exceção, não a regra. O que não significa que o longa finja que a realidade do morro é um mar de rosas. A gente passa o filme inteiro vendo as dificuldades financeiras que esses personagens têm, seja para sobreviver ou para ter um mínimo de diversão. A gente vê como muitos desses personagens são ou invisíveis para o restante da sociedade, ou quando são vistos é para serem acusados ou rechaçados. Então, nesse filme, quando a vida do morro é associada a problemas sociais, não é para representar as pessoas da favela como uma gente assustadora que perpetua esses problemas, mas sim como as vítimas do racismo estrutural que oprime essa população e a obriga a ficar na miséria. Só que o mais impressionante é que o olhar do filme não se resume a esse lado triste do morro. Como o Rio 40 Graus se propõe a mostrar a realidade da época, a obra também faz questão de demonstrar o que tem de bonito, de divertido e de leve nessas vidas. Vemos a doçura das relações familiares, o apego que alguns sentem pela favela, os laços de amizade mais inocentes, o apreço pelo futebol, além, é claro, do poder da música para trazer felicidade e fortalecer as comunidades por meio do samba. Tudo isso é filmado por Nelson com um olhar semi-documental cheio de calor humano, que nunca transforma os personagens da favela em caricaturas, mas sim os representa como as personalidades diversas, ricas e complexas que ali existem. Toda essa atenção humanista do diretor ganha vida, inclusive, pelo uso que ele faz da linguagem cinematográfica. Eu penso muito, por exemplo, em como ele explora a fotografia com grande profundidade de campo, que é quando se mantém tudo em foco no quadro, desde os elementos mais próximos da câmera quanto os mais distantes. Essa é uma estratégia clássica do neorrealismo italiano, e o Nelson usa isso em Rio 40 Graus tanto para fazer os ambientes da favela parecerem muito vivos, quanto para demonstrar como pessoas da favela convivem diariamente com quem não é de lá, inclusive muitas vezes nem sendo enxergadas pelos mais privilegiados com quem dividem o espaço. E quando é para criar encanto visual, o diretor é exímio também. O melhor exemplo é uma das cenas mais marcantes do longa. Nela, um dos garotos da favela perde a sua lagartixa de estimação e vai procurá-la num zoológico, entrando de fininho porque ele sabe que o guarda não deixaria ele entrar ali. E o que se segue é uma sequência deslumbrante, com fotografia reluzente, trilha sonora romântica e planos fechados no rosto do ator mirim. Tudo isso para criar um instante de encanto infantil de quem está descobrindo uma natureza que lhe foi negada durante anos. É um tipo de cena que salta demais aos olhos de quem cresceu vendo filmes representando garotos da favela ou como vítimas do tráfico ou como jovens criminosos. É quase como se tivéssemos esquecido que essas crianças também podem ser filmadas com delicadeza e poesia. E se esse instante fica na memória, é também porque o desfecho da cena é de partir o coração. Depois de nos colocar na perspectiva de um menino que só quer descobrir o mundo, o longa nos puxa para a realidade mais cruel, quando o guarda vê o garoto e o expulsa do zoológico, inclusive ameaçando chamar a polícia. E enquanto isso, um grupo de crianças brancas chega para curtir o zoológico, despreocupadas e desimpedidas. Porque é isso que Rio 40 Graus se propõe a fazer. Demonstrar que a vida nessa cidade não se resume somente à maravilha ou à miséria, mas sim que a capital é uma união de contradições, com tristeza e felicidade se alternando num piscar de olhos, especialmente para quem é da favela. E é essa ideia que culmina no final do filme. Após passar o dia todo tentando conseguir dinheiro, um dos meninos da favela morre atropelado. Sem identidade e sem ninguém para reconhecê-lo, o garoto termina a vida como um completo desconhecido no asfalto.
Enquanto isso, os amigos dele, que nada sabem dessa tragédia, retornam para casa no fim do dia, ao mesmo tempo em que a comunidade começa a apresentação do novo samba composto para o carnaval. E assim vemos como essa população é alegre com o samba, numa cena que poderia fechar o filme com notas de pura felicidade. Mas então a câmera sai dos foliões e nos leva para a devastadora imagem da mãe, doente, sozinha e sem saber o que aconteceu com o filho, que nunca voltou para casa, sem saber que ele não está mais vivo. E assim terminamos com uma vista noturna do Rio, que se espelha com a abertura do filme com as panorâmicas diurnas, demonstrando essa cidade então como lar de riqueza e pobreza, de vida e de morte, de riso e de lágrima. Eu sou o samba, a voz do morro sou eu mesmo, sim senhor. Com essa conclusão, Rio 40 Graus se prova como uma obra equilibrada na sua proposta de fazer um retrato complexo da cidade e de quem é do morro. Um tipo de equilíbrio que por um tempo parece ter sumido dos filmes de favela que vieram depois e que só mais tarde começou a ser resgatado novamente. Lógico, eu não vou negar que Rio 40 Graus tem também as suas limitações inerentes. Esse ainda é, afinal, um filme dirigido por um homem que não veio da favela, um homem que sequer era do Rio de Janeiro, na verdade, já que Nelson era de São Paulo. Então ainda é um olhar externo a essa realidade, trazendo viés e subjetividade particular de seu diretor. Sem contar que o filme não se aprofunda muito em explorar as estruturas históricas e sociais que levam à opressão do morro e à perpetuação da desigualdade. Não, a proposta do longa é mais imediatista mesmo, como quem quer fazer um retrato instantâneo de uma cidade e não um estudo sociológico rigoroso. Mas, ainda assim, o resultado é não só um filme envolvente, repleto de personagens e dramas cativantes, mas também uma obra diferente de tudo que o nosso cinema havia produzido até então. Um filme pioneiro que deu voz e imagem a quem mal aparecia nas nossas telas de cinema. E, acima de tudo, uma obra que deixou um enorme legado, inspirando mais produções sobre as diferentes realidades sociais do Brasil, sobre a favela e sobre como essas comunidades não se resumem somente à miséria e morte. Então, a próxima vez que você ouvir alguém dizer que filme brasileiro só sabe falar de crime no morro, faça a pessoa assistir Rio 40 Graus para comprovar que, às vezes, nosso cinema também sabe ser mais gentil com a favela. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. Rio 40 Graus foi o último filme que a gente debateu no nosso Cineclube Entre Planos. E se você quiser, você também pode fazer parte dele. Porque o Cineclube é uma das recompensas que eu ofereço para nossa comunidade de apoiadores do Entre Planos no Apoia-se. Com o Cineclube a gente debate um filme por mês juntos via videoconferência e os papos sempre são de altíssimo nível. Além do Cineclube tem também recomendação de filme toda semana no inbox do seu e-mail, tem grupo fechado, tem também a live exclusiva pra gente trocar uma ideia ao vivo todo mês. É muita coisa legal. Para ter acesso a isso tudo e fazer parte dessa comunidade, é só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais é muito fácil, basta me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.